Um milionário empurrou a porta do próprio escritório e, no mesmo instante, sentiu as pernas falharem como se o chão tivesse desaparecido. Lá dentro, a empregada da mansão estava sentada na cadeira dele, com pilhas de dinheiro espalhadas ao redor, e o cofre, aquele cofre que ele jurava ser intocável, escancarado atrás dela, como uma boca aberta depois de um grito. Eu fiquei parado na entrada, sem respirar direito. O choque virou raiva num estalo. A garganta secou. A mente tentou achar uma explicação, qualquer uma, e não achou. Porque aquilo não era só dinheiro. Era invasão. Era afronta. Era alguém atravessando a única linha que eu nunca permiti que ninguém cruzasse. E ainda assim, o que me atingiu de verdade foi o olhar dela. Não era um olhar de quem foi pega. Era um olhar de quem estava esperando eu chegar. Eu posso explicar, ela disse com a voz estranhamente firme. Eu dei um passo à frente, pronto para explodir, pronto para chamar segurança, pronto para acabar com aquilo ali. E foi exatamente nesse segundo que eu percebi. Se eu reagisse do jeito que meu orgulho queria, eu ia cometer o maior erro da minha vida. Porque o que eu estava prestes a descobrir naquele dia não era um roubo comum. Era uma armadilha antiga, silenciosa e tão bem planejada que fazia eu parecer o último a entender a própria história. Então fica comigo até o final, porque eu juro, a verdade por trás desse cofre aberto é o tipo de coisa que faz qualquer um olhar para o próprio mundo e pensar: será que eu também estou sendo enganado e nem percebi? E antes de eu te levar para o começo dessa queda, se inscreve no canal agora e compartilha esse vídeo com alguém que precisa ouvir isso. Às vezes, a pessoa que você menos nota é a única que está enxergando o perigo chegando. Meu nome é Guilherme Azevedo. E antes de tudo aquilo acontecer, eu acreditava que tinha descoberto a fórmula perfeita para nunca ser ferido. Eu construí minha fortuna do jeito mais seco, mais racional e mais frio possível. Números exatos, contratos bem amarrados, planilhas revisadas 10 vezes, relatórios que não deixavam espaço para emoção. E uma regra que eu repetia em silêncio todos os dias, como se fosse uma oração de sobrevivência: não confie em ninguém. E deixa eu te perguntar algo agora, olhando direto para você. Quantas vezes você já repetiu essa mesma regra, mesmo sem dizer em voz alta? Quantas vezes você achou que confiar era coisa de gente fraca e que ser duro era a única forma de não quebrar? Eu não era o bonzinho. Eu não queria ser admirado. Eu queria ser intocável. Eu era o eficiente, o previsível, o que não dava brecha. Eu acordava antes do sol nascer, dormia quando o corpo já estava pedindo arrego e passava os dias cercado de gente sorrindo demais, elogiando demais, pedindo demais. Gente que parecia amiga, até você dizer não. Eu sempre senti que, no fundo, todo mundo queria alguma coisa de mim. Então eu decidi uma coisa: ninguém ia chegar perto o suficiente para tirar nada. Confiança para mim era uma moeda cara demais, e eu não desperdiçava moeda rara. Então eu fiz o que muita gente poderosa faz, mas quase ninguém admite. Eu me fechei por dentro. Virei uma fortaleza, muralhas altas, portas grossas, janelas pequenas, segurança em tudo, menos em mim. Minha casa era grande, fria, silenciosa. Minha empresa era maior ainda, respeitada, temida. E o meu escritório? O meu escritório era outra coisa. Aquilo não era só uma sala. Era o meu território sagrado. Era onde eu mandava, decidia, controlava. Era a única igreja que eu frequentava. E eu tratava aquele lugar como se fosse um cofre dentro de outro cofre. Ali ninguém entrava. Ali ninguém tocava. Ali ninguém questionava. Agora pensa comigo. Quando foi a última vez que você criou um espaço assim na sua vida? Um lugar onde você acha que nada pode dar errado, justamente porque você controla tudo? E foi exatamente dentro dessa casa, dessa fortaleza que eu construí com tanto cuidado, que existia alguém que quase ninguém notava. Uma presença silenciosa. Um vulto que passava pelos corredores sem chamar atenção. Sem pedir licença. Sem ocupar espaço. Ela aparecia sem fazer barulho, andava como se não tocasse o chão e falava com uma calma que, confesso, às vezes até me irritava. Como se nada naquele mundo pudesse abalá-la. O nome dela era Iris, a funcionária invisível. A que limpava, organizava, deixava tudo impecável e sumia,
sempre no horário, sempre discreta, sempre correta. O tipo de pessoa que você acha que conhece justamente porque nunca dá trabalho. E olha como a vida é cruel e irônica. Porque hoje eu sei de uma coisa que talvez você também já tenha vivido. Ela não era invisível. Eu é que escolhi não enxergar. Porque enxergar significava admitir que alguém tão simples podia existir fora do meu controle. Mas tem um detalhe que ninguém te conta quando você tenta controlar tudo. O corpo não obedece ao ego. Você pode enganar os outros, pode enganar a si mesmo, mas o corpo entrega. E o meu começou a entregar antes da minha mente aceitar. Eu comecei a sentir algo estranho. Não era medo, não era culpa, não era ansiedade comum. Era pior. Era uma sensação incômoda, persistente, quase física. Como se algo estivesse errado por dentro. Como se alguém estivesse mexendo nos meus números sem tocar em mim. Como se a minha vida estivesse sendo drenada lentamente, em silêncio. Como quando alguém suga um copo com um canudo e você só percebe quando já está vazio. E deixa eu te fazer mais uma pergunta, talvez a mais importante até aqui. Você já sentiu isso alguma vez? Aquela sensação de que algo está fora do lugar, mesmo quando por fora tudo parece perfeito? Porque eu senti. E mesmo assim, eu ignorei. E foi exatamente isso que quase me custou tudo. Agora eu vou te contar um detalhe que quase ninguém entende. E presta atenção nisso, porque esse detalhe passa batido para quase todo mundo. Fraude grande nunca começa grande. Fraude grande começa bonita, começa limpa, começa organizada, começa do jeito que faz você baixar a guarda. Eu estava sozinho no escritório, tarde da noite, olhando um relatório de despesas da empresa. Aquela rotina automática, sabe? Olhar números que, teoricamente, eu já tinha visto 1000 vezes. E foi aí que um valor me fez parar. Um pagamento de consultoria. Valor fechado. Redondo demais. Sem centavos. Sem variação. Sem aquela sujeira normal que todo número real tem. Parecia perfeito. E deixa eu te perguntar uma coisa bem direto. Quando algo parece perfeito demais na sua vida, você confia ou você desconfia? Porque naquele momento, algo dentro de mim travou. E sabe o que é mais assustador do que um número errado? Um número certo demais. O mundo real não é perfeito. Nunca foi. Contas reais têm centavos estranhos, horários confusos, pequenas falhas humanas. A perfeição absoluta quase sempre é fabricada. E aquele número gritava silêncio. Eu pensei, ok, pode ser coincidência. Então eu revisei outro relatório. E lá estava de novo. Outro valor redondo, outro relatório, outro número idêntico, outra data bem posicionada, outro horário que parecia calculado para ninguém reparar. Não era bagunça, não era erro, era padrão. E padrão, meu amigo, não nasce por acaso. Eu senti aquele desconforto subir devagar, como quando você percebe que está sendo observado, mas não consegue apontar por quem. Mesmo assim, eu fiz o que muita gente faz quando não quer acreditar no que está vendo. Eu chamei alguém para me tranquilizar. Chamei meu homem de confiança, o cara que praticamente cresceu comigo dentro da empresa. O sujeito que sentava à mesa da minha família em datas importantes. Álvaro Brandão, meu diretor financeiro, meu braço direito, meu irmão de guerra. Ele entrou no escritório com aquele ar relaxado, seguro, como quem não tem nada a esconder. Olhou os números com calma, fez uma expressão ensaiada de normalidade e soltou quase automático. Normal, Guilherme. Otimização fiscal. Tudo dentro do fluxo. E me diz uma coisa agora, olhando nos meus olhos através dessa história. Quantas vezes alguém já usou palavras bonitas para te calar? Quantas vezes você já ouviu termos técnicos, frases prontas, só para não fazer mais perguntas? Eu odeio quando alguém diz tudo dentro do fluxo. Como se isso fosse um feitiço capaz de apagar qualquer dúvida. Como se bastasse falar bonito para tudo ficar certo. Mas eu engoli. Engoli porque eu tinha uma fraqueza que eu nunca admiti em voz alta. Eu não suportava parecer paranoico. Eu não queria ser o rico desconfiado, o chefe chato, o homem que vê problema em tudo. Eu quis acreditar. Só que existe uma verdade cruel que ninguém te ensina cedo o suficiente. Paranoia ignorada não some. Ela amadurece. E naquele dia, enquanto Álvaro saía do meu escritório com aquele sorriso calmo demais, eu senti algo gelar dentro de mim, porque pela primeira vez,
eu percebi que talvez o perigo não estivesse no erro, mas justamente na perfeição. Naquela mesma semana, eu voltei mais cedo para casa, sem avisar, sem rotina. E quando eu atravessei o portão, senti algo estranho no ar. A casa estava impecável demais, silenciosa demais. Aquela perfeição que não acalma, incomoda. Foi então que eu vi minha mãe, Dona Estela, sentada no jardim. Pequena, frágil, mas com um olhar que sempre me atravessou como ninguém mais conseguia. Ela era a única pessoa no mundo capaz de furar a armadura que eu passei anos construindo. E naquele dia, ela estava diferente. Não era tristeza, não era medo, era lucidez. Ela me chamou com um gesto lento, pegou minha mão com força surpreendente para alguém da idade dela, olhou dentro dos meus olhos e disse num tom baixo, quase secreto: "Meu filho, tem gente te roubando, e não é dinheiro." Aquilo me atingiu como um choque rápido. Eu ri. Um riso nervoso, automático, o riso de quem não sabe o que responder. "Mãe, a senhora anda vendo muito jornal." Eu esperava que ela sorrisse. Esperava que ela mudasse de assunto. Esperava qualquer coisa, menos o que veio depois. Ela não riu. Ela ficou em silêncio por alguns segundos longos demais. Depois virou o rosto lentamente em direção ao corredor da casa. E eu acompanhei o olhar dela. Iris passava com uma bandeja nas mãos. Passos leves, olhos baixos, como sempre, quase invisível. Minha mãe observou em silêncio. E então disse algo que grudou em mim como uma sombra. "Essa menina enxerga o que você não enxerga." Eu senti um arrepio estranho, daqueles que não fazem sentido lógico. Eu desviei o assunto. Ignorei. Fingi que não ouvi direito, porque admitir aquilo significava admitir que eu não controlava tudo. E deixa eu te perguntar agora com sinceridade. Quantas vezes alguém já tentou te alertar? E você ignorou só porque a mensagem não veio de quem você esperava? Naquele momento, eu escolhi ignorar. Escolhi acreditar que era só preocupação de mãe. Escolhi continuar confortável dentro da minha fortaleza. Mas agora, olhando para trás, eu entendo. Os avisos mais importantes quase nunca vêm em forma de alarme. Eles vêm como frases soltas, como comentários estranhos, como intuições que você prefere não ouvir. E é aqui que eu quero muito que você participe. Me responde nos comentários de verdade. Você confia fácil nas pessoas ou você é desconfiado como eu era? E mais importante ainda, você acredita que dá para sentir quando algo está errado, antes mesmo de aparecer qualquer prova? Porque comigo, não veio como um grito, não veio como um escândalo, não veio como um erro gritante, veio como um sussurro, baixo, persistente, e eu quase não escutei. No dia seguinte, eu tomei uma decisão que na minha cabeça ia resolver tudo. Eu achei que aquilo ia me acalmar, que ia devolver a sensação de controle que eu sentia escorrer pelos dedos. E deixa eu te perguntar logo de cara, quando você sente que está perdendo o controle, você tenta entender, ou você aperta ainda mais? Eu apertei. Aumentei a segurança como quem constrói mais um muro em volta do próprio medo. Troquei todas as senhas. Reforcei as fechaduras. Instalei sensores novos, câmeras que enxergavam até o silêncio, alarmes silenciosos que ninguém saberia quando disparassem. Eu queria que o meu escritório fosse impossível, intocável, inviolável. Ou pelo menos, era isso que eu dizia para mim mesmo. Reuni todo mundo na sala principal. Funcionários alinhados, rostos atentos, silêncio absoluto. E eu falei do meu jeito frio, direto, sem espaço para interpretação. Ninguém entra no meu escritório sem a minha autorização. Ninguém, nem por engano. Cada palavra caiu pesada no ar. As pessoas assentiram com a cabeça, uma a uma, como se eu estivesse falando algo completamente banal. Como se eu estivesse comentando sobre o tempo ou sobre a rotina do dia seguinte. Mas eu estava falando sobre limites, sobre território, sobre desconfiança. Iris assentiu também. Discreta, como sempre. Só que, por um segundo rápido demais para qualquer um notar, eu vi algo no rosto dela que eu não consegui nomear. Não era medo, não era culpa. Era como se ela estivesse segurando uma informação dentro da própria garganta. Como se soubesse algo que não podia ou não conseguia dizer naquele momento. E aqui eu te pergunto, com toda a honestidade,
Você já olhou para alguém e sentiu que aquela pessoa sabia mais do que estava dizendo? Já sentiu que havia uma verdade ali, presa, pedindo para sair? Eu ignorei. Só que o mais estranho não veio naquele instante. Veio depois. Depois daquele aviso, depois daquela regra nova, a casa começou a mudar. De um jeito sutil, quase imperceptível. Pequenas coisas. Olhares que desviavam rápido demais. Conversas que morriam assim que eu entrava no ambiente. Risadas interrompidas no meio. Nada concreto. Nada que eu pudesse apontar e dizer, é isso. E é aí que mora o perigo, não é? Quando tudo parece normal demais, mas o clima muda. Eu caminhava pelos corredores da minha própria casa e sentia algo diferente. Não era hostilidade aberta. Era cautela. Era tensão. Era gente medindo palavras. E sabe o que dói de verdade? Não é perceber que algo está errado. Não é desconfiar. Não é viver em alerta. O que dói mesmo é perceber que você pode estar cercado de pessoas, vozes, movimentos e ainda assim estar completamente sozinho. Numa noite chuvosa, eu voltei para casa com a cabeça pesada, o corpo cansado e a mente barulhenta demais. Sabe aquele tipo de noite em que tudo parece conspirar contra você? Como se o mundo estivesse silenciosamente se alinhando para te derrubar, sem avisar. A chuva batia no carro, o portão se abriu devagar e a casa me recebeu com um silêncio estranho. Não era paz, era expectativa. Eu subi para o corredor no automático. Passei pelo tapete persa, aquele que eu conhecia cada centímetro. E então eu vi. A porta do meu escritório estava entreaberta. E deixa eu te perguntar algo agora bem direto. Você já sentiu aquele frio imediato antes mesmo de entender o que está errado? Aquela sensação que sobe pela espinha antes do cérebro processar? Foi exatamente isso. Um choque gelado tomou minha nuca. Meu estômago afundou. Eu juro que, por um segundo, eu ouvi meu próprio coração batendo alto demais, quase gritando dentro do meu ouvido. Eu me aproximei devagar. Cada passo parecia mais pesado que o anterior. Empurrei a porta só um pouco, só o suficiente para olhar. E foi aí que eu vi o cofre, não escancarado, não violado, entreaberto. Como se alguém tivesse aberto com cuidado e fechado correndo. Como quem deixa uma mensagem sem escrever uma palavra. Você já reparou como certas coisas são mais assustadoras quando não estão totalmente fora do lugar? Porque aquilo não parecia um roubo, parecia um aviso. Eu fiquei ali, parado, olhando aquele detalhe mínimo que gritava alto demais. O ar do corredor parecia diferente. A casa parecia observar minha reação, como se tudo estivesse esperando o que eu ia fazer em seguida. Eu não gritei, não chamei segurança, não liguei para ninguém. Eu simplesmente fechei a porta devagar e fiquei ali, imóvel, tentando entender o que aquilo significava. Porque naquele instante uma certeza se formou dentro de mim, clara como nunca. Alguém queria que eu percebesse, queria que eu visse, queria que eu soubesse. Só que eu não fazia a menor ideia do porquê, nem do que viria depois. E aí eu fiz exatamente o que um homem orgulhoso, acostumado a controlar tudo, faz quando está com medo de perder o controle. Eu fingi que não vi. E deixa eu te perguntar a última coisa antes de seguir. Quantas vezes você já percebeu algo errado e escolheu ignorar só para não ter que lidar com as consequências? Porque eu fiz isso. E aquela foi a noite em que eu, sem saber, deixei o perigo entrar mais fundo ainda. No dia seguinte eu fui trabalhar como se nada tivesse acontecido. Pelo menos por fora. Por dentro, eu estava rachando. Era como se eu tivesse um segredo queimando no peito e ninguém pudesse ver a fumaça. Você já viveu isso? Já teve que fingir normalidade enquanto tudo dentro de você gritava que algo estava muito errado? Eu entrei no prédio da empresa com a postura de sempre, passo firme, olhar sério. Cumprimentei pessoas, respondi mensagens, subi no elevador, tudo no automático. Mas minha cabeça não parava nem por um segundo. E então eu vi. Álvaro estava no saguão, conversando com um homem que eu nunca tinha visto na vida. Terno caro, postura tensa, olhar rápido demais. Os dois estavam próximos demais. E no exato momento em que me viram, pararam. O assunto morreu ali. Eles fingiram naturalidade, sorrisos rápidos.
Aquela encenação mal feita de quem foi pego no meio de algo que não queria explicar. E me diz uma coisa, quantas vezes você já sentiu que interrompeu algo importante sem ouvir uma única palavra? Naquele instante, algo dentro de mim se alinhou. Não foi raiva, foi decisão. Eu pensei, tá, agora eu vou pegar esse fio e vou puxar até onde der, mesmo que arrebente, mesmo que doa. Mas antes de te levar para o que vem a seguir, eu preciso te pedir isso com toda a força, de verdade. Se inscreve no canal agora. Não deixa para depois. Histórias como essa não são só para entreter. Elas são avisos disfarçados de narrativa. São sinais. E eu tô te prometendo uma coisa. O que vem daqui para frente fica mais pesado, mais insano, mais imprevisível e assustadoramente próximo da vida real. Se inscreve agora e fica comigo até o final. Porque o próximo passo foi o que quase me transformou em tudo aquilo que eu mais desprezava. Foi o momento em que eu estive a um passo de virar injusto, a um passo de virar cruel, a um passo de virar o monstro que eu sempre jurei combater. Eu cheguei em casa no meio da tarde, fora de horário, fora de padrão, fora de tudo. Aquele tipo de chegada que ninguém espera. E logo ao entrar, eu senti. A casa estava quieta demais. Não era paz. Era aquela quietude pesada. O tipo de silêncio que parece cenário antes de uma tragédia. Você já sentiu isso? Aquela sensação de que algo está prestes a acontecer. Mesmo antes de você saber o quê, eu caminhei pelo corredor devagar. Cada passo ecoava mais do que deveria. O ar parecia mais denso. E então eu vi a mesma porta. O meu escritório. Meu coração acelerou antes mesmo de eu chegar perto. A maçaneta estava ligeiramente fora do ângulo perfeito. Um detalhe mínimo, quase invisível. Mas eu conhecia aquela porta. Eu sabia exatamente como ela ficava quando ninguém tocava. Alguém tinha tocado. Eu empurrei. E foi aí que tudo aconteceu. Iris estava sentada na minha cadeira. Minha cadeira. A cadeira que ninguém jamais sentava. A cadeira que representava tudo o que eu era naquele mundo. Diante dela, meu caderno de anotações aberto, extratos bancários espalhados pela mesa, pilhas de dinheiro separadas em montes organizados, alinhados com precisão quase cirúrgica. E atrás dela, o cofre, aberto, escuro, como uma boca esperando para engolir alguém. Naquele instante, a raiva subiu como um incêndio. A humilhação veio logo depois, porque não era só o dinheiro, não era só a invasão, era o símbolo. Era como se alguém tivesse pisado no meu nome, no meu controle, na identidade que eu construí com tanto esforço. Eu avancei sem pensar e gritei. "O que você está fazendo?" Minha voz ecoou pelo escritório como um tiro. Iris se levantou devagar, sem pressa, sem susto exagerado. E o que mais me perturbou foi o jeito que ela me olhou. Ela não me olhou como alguém pego em flagrante. Ela não me olhou como criminosa. Ela me olhou como testemunha. E deixa eu te perguntar uma coisa agora. O que você faria se, no auge da sua raiva, alguém te olhasse como se você ainda não tivesse entendido a história inteira? Aquilo me desarmou por dentro, me confundiu, me irritou ainda mais. "Eu posso explicar", ela disse, mas eu não quis ouvir. Não naquele momento. Ouvir significava admitir a possibilidade de eu estar errado. E eu não estava preparado para isso. Eu quis punir, eu quis acusar, eu quis encerrar ali. E sabe o que mais me assusta quando eu lembro dessa cena? Não foi o dinheiro no chão, não foi o cofre aberto. Foi perceber como é fácil virar injusto, quando você acredita com toda a convicção que está certo. Eu mandei ela sair, sem pensar, sem respirar. Eu falei coisas que hoje ainda ecoam na minha cabeça. Palavras duras, injustas. Aquelas que você solta quando a raiva fala mais alto que a razão. Eu chamei a segurança, apontei para a porta, disse que ia chamar a polícia. Naquele momento, eu não via uma pessoa, eu via uma ameaça. E deixa eu te perguntar algo bem direto. Quantas vezes você já julgou alguém em segundos e só depois percebeu que não tinha ouvido a história inteira? Iris respirou fundo. Um fôlego lento, controlado, como quem precisava se segurar para não desmoronar. E então, ela disse algo com uma calma tão absurda que atravessou minha raiva como uma lâmina fria. Se eu fosse roubar, eu não teria separado tudo por categoria, por data,
por tipo de transferência, e deixado em cima da mesa para você ver. Aquelas palavras me atingiram em cheio. Eu congelei. O silêncio caiu pesado no escritório. Minha mão ainda tremia. O coração batia forte demais. E pela primeira vez desde que entrei naquela sala, algo começou a não fechar. Do meu lado. Ela pegou um papel específico, com cuidado, e estendeu para mim. Eu quase não quis pegar, mas peguei. Era uma transferência. Pequena. Ridícula. Um valor tão baixo que não chamaria a atenção de ninguém. Nem minha. Nem de um auditor distraído. Nem de alguém acostumado a ver milhões circulando. Mas quando ela virou outro papel, e outro, e outro, eu senti o estômago afundar. A mesma transferência. De novo, e de novo, e de novo. Sempre igual, sempre no mesmo padrão. Sempre escondida no meio do ruído, como uma gota pingando na mesma pedra, dia após dia, até furar sem fazer barulho. Ela me olhou e disse, firme, sem levantar a voz, você está sendo drenado, não de uma vez, em silêncio. Foi como se o chão tivesse mudado de lugar debaixo dos meus pés. Tudo que eu achava sólido, vacilou. E agora, eu quero que você participe dessa história comigo. Comenta aqui, de verdade, se você tivesse entrado naquela sala e visto essa cena, você teria acusado na hora como eu fiz? Ou teria parado para ouvir antes? Você teria tido sangue frio? Ou teria reagido no impulso? Eu preciso saber se eu fui cego. Ou se no meu lugar, você teria feito exatamente o mesmo. Porque o que veio depois disso não foi esclarecimento. Foi o começo do terror de verdade. Ela me olhou por alguns segundos antes de falar. Não foi hesitação. Foi cuidado. Como quem sabe que a próxima palavra vai mudar tudo. Eu não queria te dizer assim. Ela começou com a voz baixa. Mas eu não podia mais ficar calada. Meu coração acelerou. Eu senti a mandíbula travar. E perguntei quase num sussurro, como se falar alto demais pudesse tornar aquilo real. Quem? Ela não levantou a voz. Não fez drama. Não tentou me preparar. Ela disse um único nome. Álvaro. Eu senti como se alguém tivesse me acertado no peito. Um soco seco. Direto. O ar sumiu dos meus pulmões por um segundo inteiro. E deixa eu te perguntar algo agora, olhando para você. O que você sentiria se descobrisse que a pessoa em quem você mais confia pode ser exatamente a que está te destruindo? Eu ri. Um riso nervoso, quase involuntário. Aquele riso de quem tenta empurrar a realidade para longe. Você está acusando meu diretor financeiro? Eu disse. Você tem ideia do que está falando? Porque Álvaro não era só um funcionário. Ele era meu braço direito, meu conselheiro, o cara que sabia de tudo. Contas, estratégias, fragilidades. Ele frequentava minha casa, conhecia minha mãe, sabia meus horários. E é aí que mora o perigo, não é? Quanto mais alguém sabe sobre você, mais fundo essa pessoa pode te ferir. Iris não respondeu com palavras. Ela respondeu com provas. Puxou uma pasta, depois outra, depois mais uma. Cada uma parecia pesar mais que a anterior. Ela espalhou tudo sobre a mesa com calma cirúrgica. Pagamentos indo para empresas que eu nunca tinha ouvido falar. Notas fiscais com padrões repetidos demais para serem coincidência. Assinaturas copiadas com uma perfeição assustadora. E então, ela me mostrou o pior de tudo. A coisa mais nojenta. A que fez meu estômago embrulhar e minha garganta fechar. Uma lista de doações. Doações da empresa. Com meu nome. Com minha assinatura. Supostos projetos sociais. Iniciativas bonitas no papel. Causas nobres. Tudo aquilo que eu sempre usei para dizer para mim mesmo que, apesar de duro, eu fazia o bem. Só que o projeto social não existia. Era uma fachada. Um ralo elegante. Um esquema de desvio com carimbo de bondade. E naquele instante, eu senti vergonha de respirar. Porque eu sempre me orgulhei de ajudar. Sempre acreditei que aquela parte da minha vida era limpa, intocável. E de repente eu entendi algo devastador. Eu estava financiando uma mentira usando o meu próprio nome como escudo. Eu passei a mão no rosto, tentei organizar os pensamentos e perguntei baixo, quase sem voz. Como você achou isso? Iris me encarou com um olhar pesado de memória e respondeu. Porque eu já vi isso antes.
E quando ela disse antes, eu soube. Aquela palavra não era detalhe. Era uma porta. E atrás dela, tinha coisa muito pior esperando para sair. Ela respirou fundo antes de continuar, como quem decide parar de se esconder. E então me contou algo que desmontou completamente a imagem que eu tinha criado dela na minha cabeça. Iris não era só uma funcionária doméstica. Ela tinha feito faculdade de contabilidade. Quase terminou. Era boa. Muito boa. Daquelas pessoas que enxergam lógica onde os outros só veem confusão. Mas a vida esmagou ela do jeito mais cruel possível. Mãe doente, hospital, conta atrasada, promessas quebradas, escolhas feitas no desespero. E ela teve que largar tudo. E deixa eu te perguntar algo agora, bem direto. Quantos sonhos você já teve que engavetar porque a vida simplesmente não pediu licença? Só que o mais impressionante não era o que ela perdeu, era o que ela manteve. Porque mesmo longe da faculdade, mesmo longe dos livros, o cérebro dela continuou funcionando do mesmo jeito. Enxergando padrão, enxergando repetição, enxergando mentira onde todo mundo via normalidade. Ela me olhou e disse algo que eu nunca esqueci. Eu vejo número como gente vê rosto. Eu reconheço quando tem algo fora do lugar. Aquilo me arrepiou. Porque não era frase de efeito. Era verdade. Ela não calculava. Ela sentia os números. Ela percebia quando algo não combinava, quando um valor não pertencia àquele lugar. E então, ela fez algo que ninguém, absolutamente ninguém, jamais tinha ousado fazer comigo. Ela me encarou nos olhos, sem medo, sem respeito excessivo, sem submissão, e perguntou: "Você quer mesmo a verdade? Ou você quer continuar confortável?" O silêncio que veio depois dessa pergunta foi ensurdecedor. Eu fiquei sem fala, porque aquela pergunta não tinha nada a ver com fraude, com dinheiro ou com empresa. Era sobre ego, era sobre orgulho, era sobre quem eu achava que era e quem eu realmente era quando desafiado. E agora eu quero jogar essa pergunta para você também. Comenta aqui de verdade sem florear. Você prefere uma verdade dolorosa ou uma mentira confortável? Não responde bonito, responde honesto, porque naquele instante eu entendi algo que me gelou por dentro. Eu estava prestes a perder tudo, não só dinheiro, não só reputação. Eu estava prestes a perder a ilusão de controle. E o pior de tudo, eu ainda não sabia que aquela fraude era só a primeira camada. Naquela noite, eu decidi fingir normalidade. Eu ia montar um plano, eu ia reunir provas, eu ia pegar Álvaro de surpresa. Só que alguém percebeu que eu estava acordado. Eu vi uma luz acender no corredor. Uma luz que não acendia sozinha. Eu ouvi passos leves. E eu vi a sombra de alguém parar na porta do meu escritório e ir embora. Eu não dormi. Eu fiquei sentado no escuro pensando: se Álvaro está desviando, ele tem cúmplices. E se ele tem cúmplices, então eu tô cercado dentro da minha própria casa. E sabe o que é mais doentio? É perceber que o lugar onde você deveria se sentir seguro pode virar a sua prisão. No dia seguinte, uma coisa aconteceu que quase me fez enlouquecer. Eu abri meu e-mail e tinha uma mensagem sem remetente, sem assinatura, só uma frase: "Para de cavar." Meu corpo inteiro gelou, porque agora não era só sobre dinheiro, era sobre ameaça. Eu chamei Álvaro para uma reunião no meu escritório da empresa fora de casa. Eu queria câmera, queria testemunha, queria controle. Ele entrou sorrindo, confiante, como sempre. "Você tá com cara de quem não dormiu, Guilherme." Eu sorri também, só que meu sorriso era de vidro. Eu joguei uma pasta em cima da mesa. "Me explica isso." Ele abriu, olhou, folheou, e sabe o que ele fez? Ele riu, um riso curto, sem culpa, e disse: "Você tá sendo manipulado." Eu senti um choque. "Manipulado por quem?" E ele apontou com a cabeça como se estivesse falando de um vírus. "A sua funcionária." Eu senti a raiva tentar voltar. Só que dessa vez, eu não deixei. Porque ele cometeu um erro. Ele falou um detalhe que só alguém envolvido saberia. Ele disse: "Esse tipo de separação de valores é para parecer auditoria, é teatro." Como ele sabia do jeito que a Iris organizou? Como ele sabia do que tinha dentro do meu cofre? Eu não disse nada. Eu só observei. E eu vi uma coisa no rosto dele.
uma microexpressão, um medo minúsculo. E foi aí que eu entendi. Ele sabia que eu estava perto demais. Na semana seguinte, minha mãe passou mal. Do nada. Uma queda de pressão, falta de ar, uma crise que ninguém explicou direito. Corri para o hospital como se o mundo estivesse desabando. E enquanto eu esperava na sala branca com cheiro de desespero, meu celular vibrou. Outra mensagem sem remetente. Se você continuar, ela não volta para casa. Eu senti uma coisa que eu não desejo para ninguém. O pânico que vira raiva e a raiva que vira desespero. Eu olhei para Iris e eu vi que ela também estava pálida. Ela não chorava. Ela tremia por dentro, como quem entende o que está acontecendo. E eu quero que você comente aqui, porque isso é sério. O que você faria se alguém ameaçasse alguém que você ama só para você ficar em silêncio? Você enfrentaria? Você recuaria? Você fingiria? Porque eu juro, eu quase recuei. Só que a Iris me disse uma frase que me fez voltar do abismo. Se você recuar agora, ele te prende para sempre. E eu percebi, eu não estava só lutando pela empresa. Eu estava lutando pela minha vida. Eu vou te contar como isso terminou. E eu preciso que você preste atenção no detalhe, porque é aqui que a história muda de forma. Eu não confrontei Álvaro de novo. Eu fiz diferente. Eu deixei ele achar que venceu. Eu continuei agindo normal por alguns dias, sorrindo, concordando, fingindo ignorância. E enquanto isso, eu e Iris montamos uma armadilha silenciosa. Rastreamos as transferências, cruzamos horários, identificamos os projetos sociais, as empresas de fachada e o nome que aparecia por trás de tudo. E aí veio a parte que ninguém estava pronto para engolir. O esquema não era só Álvaro. O esquema envolvia gente de dentro da minha família. Sim, gente que eu jurei proteger. O dinheiro desviado voltava em forma de investimentos em nome de um parente distante. E esse parente distante era usado como laranja. E quando eu fui ver o documento original, a assinatura que autorizava a primeira brecha na minha empresa não era do Álvaro. Era a minha, só que não era a minha assinatura. Era uma cópia perfeita. Uma assinatura feita a partir de um contrato antigo, guardado na minha casa. E adivinha onde esse contrato ficava? No meu escritório. Ou seja, alguém teve acesso antes, muito antes, quando eu ainda acreditava que estava tudo sob controle. E foi aí que eu entendi a coisa mais assustadora de todas. Eu não fui roubado só por fora. Eu fui estudado, eu fui mapeado, eu fui reduzido a um hábito. Álvaro não estava só pegando dinheiro. Ele estava pegando a minha confiança, pedaço por pedaço, até eu não sobrar. A polícia foi acionada, a auditoria entrou, o escândalo explodiu. E quando Álvaro percebeu que tinha caído, ele tentou a última cartada, jogar tudo nas costas da Iris, dizendo que ela era infiltrada, interesseira, golpista. Só que aí veio a última surpresa. Iris tinha guardado uma prova que ninguém imaginava. Um áudio antigo, gravado sem querer, de uma ligação do Álvaro com um cúmplice dizendo exatamente a frase que me mandaram por e-mail. Se ele cavar, a mãe dele vira moeda. Quando eu ouvi isso, eu senti um ódio silencioso daqueles que não gritam, só decidem. Álvaro foi preso e minha mãe voltou para casa. Mas a verdade final, a verdade que eu prometi que revelaria só no fim, foi essa. Iris não apareceu na minha casa por sorte. Ela tinha visto esse tipo de esquema destruir a família dela anos atrás. E quando ela reconheceu o padrão no meu mundo, ela entrou ali não para trabalhar numa mansão. Ela entrou para impedir que outra família virasse cinza. Ela me salvou sem me conhecer. E eu quase destruí ela, por orgulho. Hoje eu falo isso direto com você. Nunca subestime quem parece simples. Porque às vezes a pessoa mais silenciosa é a única que está lutando por você sem você perceber. Agora, se essa história te prendeu, te chocou, te fez sentir alguma coisa aqui dentro, eu vou te pedir com toda a força. Se inscreve no canal agora, porque tem muito mais histórias como essa vindo aí. Deixa o like, porque isso ajuda demais a história a chegar em mais gente. Compartilha com alguém que vive confiando em pessoa errada ou que está sentindo que tem algo fora do lugar na própria vida. Comenta aqui embaixo, qual foi o momento mais tenso para você? A cena do escritório? A ameaça no hospital? A revelação de que era tudo planejado?
Eu quero saber onde você sentiu o coração acelerar. E, principalmente, comenta também de onde você está me assistindo e se você já viveu uma situação em que a verdade veio de onde você menos esperava. E na tela agora está aparecendo uma outra história que é ainda mais absurda. É só clicar para assistir agora. Eu te vejo lá.